Senhores presentes, ouvintes pela internet e senhores vereadores. Hoje, quarta-feira, 29 de abril de 2020, sexta sessão ordinária da quarta sessão legislativa da legislatura 2017-2020. Expediente. O senhor primeiro secretário fará a chamada regimental. Vereador Anderson Santos Ribeiro, presente. Ezio do Prado. Presente. Hélio Francisco Borges Santos Filho. Presente. José Nilson Santos Dólar. Luiz Eduardo Santos Ribeiro. Presente. Luiz Fernando Braga de Oliveira. Presente. Moacir Cândido da Silva. Reginaldo Lima Moreira. Presente. Wilton Gonçalves da Silva Timur. Presente. Havendo quórum em prol da comunidade de São José do Barreiro, com a bênção de Deus e de nosso padroeiro São José, declaro aberta a presente sessão. Em votação a ata da quinta sessão ordinária. Os senhores vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovada por todos. Vocês autorizam para que a doutora faça a leitura da matéria? Projeto de lei número 3, de 6 de abril de 2020. Dispõe sobre a abertura de crédito especial à lei orçamentária anual do município de São José do Barreiro para o exercício de 2020. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal de São José do Barreiro autorizado a abertura de crédito especial no valor de R$ 440.200, nos moldes dos artigos 41.2, 42 e 43 da Lei 4.320/64 sobre as seguintes classificações. Órgão: Secretaria de Esporte, Cultura, Turismo e Comunicação Social. Unidade: Setor de Esportes e Lazer. Função: Desporto e Lazer. Subfunção: Desporto Comunitário. Programa: Esporte e Lazer. Ação: Investimentos no Esporte. Categoria econômica: Obras e Instalações, no valor de R$ 17.100. Órgão: Secretaria de Planejamento, Obras e Serviços. Setor de Serviços Urbanos, Urbanismo, Infraestrutura Urbana, Serviços Urbanos. Ação: Realização de obras de infraestrutura urbana. Categoria econômica: Obras e Instalações, valor R$ 24.100. Órgão: Secretaria de Administração, Unidade, Setor de Administração Geral, Administração Geral, Ação, Investimentos na Administração. Categoria econômica: Obras e Instalações, R$ 339.000. Categoria econômica: Equipamentos e Material Permanente, R$ 60.000. Artigo 2º. O presente crédito adicional será coberto com saldo dos recursos do leilão dos campos do pré-sal. Artigo 3º. O presente crédito adicional será incluído na programação das ações contidas no PPA e na LDO do presente exercício. Artigo 4º. A presente lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. São José do Barreiro, 6 de abril de 2020. Assinado Alexandre Siqueira Braga, Prefeito Municipal. Justificativa. Excelentíssimo senhor presidente e nobres vereadores. Como é do conhecimento de todos, o governo federal promoveu no ano anterior a realização de leilões dos volumes excedentes de barris de petróleo, estabelecidos pela Lei Federal nº 12.276, de 30 de junho de 2010. Por conseguinte, editou a Lei Federal nº 3.885, de 17 de outubro de 2019, para disciplinar a distribuição e destinação dos recursos oriundos dos mesmos. Para tanto, estamos encaminhando a essa Egrégia Casa de Leis o incluso projeto de lei que dispõe sobre a abertura de crédito especial, objetivando a autorização desse Legislativo Municipal para adequar o orçamento municipal aos moldes da legislação supracitada. Por todo o exposto, esperamos que referido projeto de lei seja aprovado por unanimidade em regime de urgência por esta Egrégia Casa de Leis. São José do Barreiro, 6 de abril de 2020. Assinado Alexandre Siqueira Braga, Prefeito Municipal. São José do Barreiro, 2 de abril de 2020. Ofício GP 33/2020. Excelentíssimo senhor, respeitosamente venho à presença de Vossa Excelência para encaminhar esta Egrégia Casa de Leis visando apreciação, discussão e votação do projeto de lei abaixo discriminado. Projeto de lei complementar número 2, de 2 de abril de 2020. Institui o Código Tributário da Prefeitura Municipal da Estância Turística de São José do Barreiro. Revoga o anterior e demais legislações que o alteraram e dá outras providências, sem outro particular, sempre ao inteiro dispor. Assinado Alexandre Siqueira Braga, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Complementar número 2, de 2 de abril de 2020. Institui o Código Tributário da Prefeitura Municipal de São José do Barreiro, revoga o anterior e demais legislações
que o alterarem e dar outras providências. Como o projeto de lei é extenso, ele vai ficar à disposição dos senhores vereadores e de quem quiser consultá-lo, e a gente vai fazer a leitura somente da justificativa. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, o Poder Executivo tem competência para encaminhar projetos de lei complementar dispondo sobre o Código Tributário Municipal, com substanciais alterações na legislação tributária, de forma a corrigir eventuais distorções, aumentar a arrecadação, dentre outros, nos termos do artigo 51 da Lei Orgânica do Município. Após reiterados apontamentos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, encaminhamos para apreciação do nome dos edis projeto de lei complementar que institui o novo Código Tributário da Prefeitura Municipal de São José do Barreiro, ressaltando que o Código anterior data do ano de 1978 e, portanto, ante a Constituição Federal de 1988 e, por tal motivo, encontrava-se em dissonância com a Constituição Federal e a Lei Orgânica, bem como o artigo 41 e parágrafo 1º dos atos das disposições constitucionais transitórias. Inicialmente, quanto às normas gerais de direito tributário, todos os artigos do presente projeto de lei complementar estão em consonância com o Código Tributário Nacional e com a Constituição Federal, conforme disposto no seu título 6 da tributação e do orçamento, não cabendo tecer maiores explicações. Abaixo trataremos as alterações mais relevantes. Processo administrativo tributário. No livro 3 deste projeto de lei complementar, regulamentamos a administração tributária, o procedimento tributário, o processo tributário e as normas gerais de sua aplicação, que tratam, entre outras, da dívida ativa, certidão negativa de débito, autos de infração, multas, prazos e fases do processo administrativo tributário. Isenção de IPTU. Tendo em vista que a legislação anterior concedia a isenção de IPTU para lançamentos em valores abaixo de determinado percentual da unidade fiscal, o que viola o disposto no artigo 41 e parágrafo 1º do ato das disposições constitucionais transitórias, tendo em vista que o Código Tributário vigente é anterior à Constituição Federal, sendo necessário revogar este benefício. IPTU. As principais alterações referentes aos valores do metro quadrado da área do terreno e da área edificada serão feitas por meio de lei específica, que instituirá a planta genérica de valores do município, a ser elaborada após a aprovação deste projeto. Das taxas. Estamos propondo a revogação das taxas de serviços urbanos, em especial a exclusão do lançamento e da taxa de limpeza pública, considerada inconstitucional, pois tratam-se de serviços de caráter universal e indivisível, os quais não podem ser cobrados por meio de taxa. Neste sentido, para que não haja renúncia de receitas e como forma de compensação, propomos a exclusão da taxa de limpeza pública com a consequente readequação dos valores cobrados para a taxa de coleta de lixo para suprir todos os custos despendidos pelo erário público com a realização desse serviço, a qual não viola o disposto no artigo 145.2 da Constituição Federal, conforme súmula vinculante número 19, editada pelo Supremo Tribunal Federal, procurando, no momento de transição, manter valores próximos aos anteriormente cobrados pela soma da taxa de limpeza pública e da taxa da coleta de lixo. ISS. Quanto ao imposto sobre prestação de serviços, torna-se necessário adequar o Código Tributário Nacional face ao disposto na Lei Complementar número 157, de 29 de dezembro de 2016, que fez importantes alterações na Lei Complementar número 116, de 31 de julho de 2013, que dispõe sobre o imposto sobre serviços de qualquer natureza. Cumpre esclarecer que, diante das alterações no âmbito da norma federal, compete a cada município atualizar sua respectiva legislação tributária para que possa tributar as suas atividades inseridas no rol da prestação de serviços, bem como aqueles já existentes agora passam a ser devidos no local da prestação do serviço, que aumentarão as receitas próprias desta municipalidade. Esclarecemos ainda que, sobre os valores dos serviços prestados no município, assim como na legislação anterior, são aplicadas as alíquotas máximas, que de fato não são muito atrativos para que novas empresas e prestadores de serviços se instalem neste município. Mas, neste primeiro momento, não há como reduzi-los sem uma medida de compensação, para não evitar uma renúncia de receitas, sendo que, neste projeto, apenas reajustamos os valores do ISS fixo, cobrado de profissionais autônomos. Moratória. O antigo Código Tributário permitia um parcelamento extenso, que levava à inadimplência e dificultava na eficácia de arrecadação da dívida ativa.
Assim, estamos propondo o parcelamento comum dos débitos tributários em até 10 parcelas. E no caso da moratória, mecanismo de suspensão da exigibilidade do crédito, estamos propondo a possibilidade de um parcelamento em até 24 parcelas, para aqueles contribuintes de baixa renda que comprovarem, mediante processo administrativo, a necessidade de um parcelamento tão extenso, respeitando em ambos os casos os valores mínimos das parcelas. Compensação. Regulamentamos o Instituto da Compensação, modalidade de extinção do crédito tributário, de modo que a Secretaria Municipal responsável, antes de efetuar qualquer pagamento aos credores municipais, deverá consultar o setor da dívida ativa para levantamento dos débitos e, caso existentes, realizar-se a compensação do crédito com o débito. O FMSJB. Pois bem, o Código Tributário Municipal, no artigo 5º, institui o Fator Tributário Municipal, FTM, o qual seria atualizado anualmente por decreto, sem que fosse especificado qual seria o índice de correção aplicável. Assim, estamos propondo a criação da Unidade Fiscal da Prefeitura Municipal da Estância Turística de São José do Barreiro, o FMSJB, no importe de R$ 480, aplicando como índice oficial de correção do município o IPC-FIP, Índice de Preço ao Consumidor, da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, para atualização monetária dos tributos, multas e da unidade fiscal. Certidão de dívida ativa. Com relação à implantação de mecanismos que visem dar mais eficiência à cobrança da dívida ativa tributária ou não, inserimos a possibilidade do protesto da CDA perante os tabeliões de nota, cujo permissivo legal encontra respaldo no artigo 1º, parágrafo único, da Lei Federal 9.492, de 10 de setembro de 1997, alterado pela Lei Federal nº 12.767, de 27 de dezembro de 2012. Concluindo, entendemos que este projeto de Código Tributário unificará e atualizará toda a legislação tributária do município, que vem sofrendo alterações desde 1979, visando dar mais praticidade e eficiência na prestação do serviço público e na arrecadação municipal, bem como atraindo novos investidores e prestadores de serviços. Frise-se que a maioria dos municípios brasileiros são totalmente dependentes de repasses e transferências feitas pelos seus respectivos estados e pelo governo federal. O porquê a receita própria de boa parte desse município representa no máximo 10% de todas as suas receitas, em razão da ausência de uma estrutura adequada, auditoria e fiscalização tributária que possa aperfeiçoar a arrecadação própria de impostos e taxas no âmbito municipal. O aumento da arrecadação e a realização de gastos com fiscalização constitui e deve ser visto como um investimento, não como uma despesa ao erário público. Isso sem falar nos agentes públicos que entendem que implicar o aprimoramento dos trabalhos, fiscalização mais eficiente e maior arrecadação pode repercutir em desgaste político. Por fim, em cumprimento aos princípios constitucionais tributários, pedimos urgência na apreciação do projeto, a fim de que a legislação possa entrar em vigor e respeitar os princípios constitucionais da anterioridade e da noventena. Desta forma, diante dos argumentos acima expostos, é que solicitamos aos nobres vereadores que aprovem a presente propositura por unanimidade. São José do Barreiro, 2 de abril de 2020, assinado Alexandre Siqueira Braga, prefeito municipal. Projeto de Lei número 2/2020 do Poder Legislativo. Dispõe sobre a concessão de gratificação a servidor do Poder Legislativo do município de São José do Barreiro, São Paulo. Fica concedido a título de gratificação a servidor a ser nomeado como responsável pelo setor de compras e controle de patrimônio do Poder Legislativo de São José do Barreiro o percentual de 50% sobre o salário base. Artigo 2º. As despesas com execução da presente lei correrão por conta de verbas próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de abril de 2020, revogadas disposições em contrário, em especial a Lei Municipal nº 68/2019. São José do Barreiro, 1 de abril de 2020. Assinado mesa da Câmara, vereador Luiz Eduardo Santos Ribeiro, presidente, e vereador Anderson dos Santos Ribeiro, primeiro secretário. Justificativa. Senhores vereadores, dispõe o presente projeto de lei sobre concessão de gratificação a servidor a ser nomeado como responsável pelo setor de compras e controle de patrimônio do Poder Legislativo de São José do Barreiro. Referida gratificação se faz necessária ante as novas funções que serão exigidas dos servidores do Poder Legislativo e que não constam de suas atribuições.
Ademais, estando o limite de gastos com o pessoal dentro do limite estabelecido em lei, nada impede a concessão de referida gratificação. Ante todo exposto, esperamos seja o projeto aprovado por todos os edis desta Casa de Leis. São José do Barreiro, 1 de abril de 2020, assinado Mesa da Câmara, vereador Luiz Eduardo Santos Ribeiro, presidente, vereador Anderson dos Santos Ribeiro, primeiro secretário. Requerimento número 30/2020. Solicita informação sobre prevenção e proliferação do Covid-19. Requer nos termos regimentais, após o ouvido do outro plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal a nos informar o que segue. Está sendo feita a desinfecção das ruas e logradouros públicos da cidade? Se sim, nos informar quais. Está sendo feita a distribuição de máscaras e álcool em gel às famílias de baixa renda, visando a prevenção da incidência e proliferação do Covid-19, coronavírus? Justifico este requerimento, tendo em vista que os próprios especialistas em saúde pública têm recomendado a desinfecção de ruas e logradouros públicos com o produto hipoclorito de sódio, mais conhecido como cloro, assim como o uso de máscaras como medidas sanitárias eficazes na prevenção da pandemia. Solicito ainda seja feita a desinfecção das ruas que ligam as duas entradas da cidade, pois é onde os carros que vêm de fora transitam com mais frequência ao passar pelo município. São José do Barreiro, 27 de abril de 2020, assinado vereador D.L. Francisco Borges dos Santos Filho. Requerimento número 31/2020. Solicita informação sobre o abastecimento dos carros da frota municipal. Requer nos termos regimentais, após o ouvido do outro plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito Municipal a nos informar o que segue. Se há controle individual de abastecimento dos carros da frota municipal, se sim enviar planilha de controle do exercício de 2019, se não informar como é feito o controle. 2. Qual o valor gasto com combustível no exercício de 2019? 3. Enviar todas as notas de empenho fiscal dos abastecimentos da frota municipal no exercício de 2019. 4. Quem era o responsável pela liquidação das despesas de abastecimento? Justifica este requerimento pautado no princípio da transparência e no dever de fiscalização do vereador. São José do Barreiro, 27 de abril de 2020, assinado José Nilson dos Santos Dollar, vereador. Encaminho às comissões competentes os projetos apresentados para parecer. Comunico aos senhores vereadores que as proposituras estarão disponíveis na Secretaria da Câmara Municipal e na homepage para análise. Encerrada a leitura de expediente, está autorizado, senhores vereadores, para pronunciamento na tribuna para tratar de matéria de expediente, com tempo limite de 10 minutos. Algum vereador? Vereador Hélio. Boa noite, senhor presidente, aos colegas vereadores, aos funcionários da Câmara e aos internautas. Com relação dos projetos aí encaminhados às comissões, peço aqui a todos os colegas vereadores que realmente venham apreciar esse projeto, principalmente o do tributos aí dos impostos, para fazer a reavaliação dos impostos do município, porque é um projeto muito complexo. Nós não podemos votar um projeto desse também assim muito rápido. É um projeto que vai ficar aí no município por décadas, depois de aprovado. Então temos que questionar alguns artigos desse projeto aí, não podemos aprovar ele de forma rápida. Vai estar disponível aí no site da Câmara, na Secretaria. Inclusive, um artigo que eu escutei a doutora lendo aqui agora na sessão, falando da coleta de lixo. Esse imposto vai ser cobrado mensalmente, vai ser criado um novo imposto. Então são dúvidas que nós temos que tirar estudando o projeto, junto com a comissão e junto com o jurídico e o departamento contábil da Câmara. Porque todos nós sabemos, não sei se todos aqui sabem, mas eu sei disso, que a Prefeitura tem um convênio e um repasse do Fundo Nacional do Petróleo, que é um valor altíssimo, que é para custear questões sobre coleta de lixo. É um recurso que pode ser usado para pagamento de
resíduos domésticos que vão para os aterros sanitários, ele custeia esses gastos. Então a gente tem que estudar bem isso aí. Não podemos aprovar qualquer projeto, tem que ser muito bem feito. Então peço que todos aí olhem com carinho e realmente votem com bastante consciência, porque isso aí irá afetar diretamente na população de São José do Barreiro. Então é esse que fica aí meu pedido a todos os colegas. E com relação ao meu requerimento aí, sei que está havendo uma detetização aí nos locais públicos do nosso município pelo funcionário Fabiano, mas gostaria e sugiro que tenha um trabalho desse mais eficaz. Não que o dele não está sendo, mas deveria ser feito mais vezes durante o dia, porque ele está fazendo de noite, principalmente nas ruas, aonde transitam os veículos que chegam na nossa cidade, precisam descer para ir para Bananal ou controvérsia de Bananal subir. Quando vem de fora, os veículos também trazem o vírus junto com eles. Então deveria ter uma detetização ali na entrada da cidade, nos veículos e nessas ruas que eles passam. E em alguns locais aí do município que a gente sempre vê que tem uma aglomeração, principalmente na praça ali na lotérica, que o pessoal precisa receber o dinheiro e fica ali um movimento maior. Então deveria ter uma detetização mais eficaz ali. E alguns locais do município aí, bancos de praça, onde o pessoal fica sentado. Então, meu requerimento é através disso. E que o prefeito também distribua aí as máscaras, o álcool em gel para a população mais carente do nosso município, que infelizmente não tem condições de estarem comprando esses produtos que hoje, devido à grande procura, ele ficou um pouco mais alto. Então, infelizmente, não são todos que possam comprar esse produto. No mais, é só. Boa noite. Boa noite. Mais algum vereador? Ordem do dia. Em discussão, o requerimento número 30 de 2020. Em votação. O processo é simbólico e o quórum é de maioria simples. Os senhores vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o requerimento número 31 de 2020. Em votação. O processo é simbólico e o quórum é de maioria simples. Os senhores vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Encerradas as votações, está autorizado os senhores vereadores para pronunciamento na tribuna em explicações pessoais, com tempo limite de 10 minutos. Algum vereador? Deixa eu falar aqui primeiro presidente. Eu convoquei os senhores para a sessão na quarta-feira e não na quinta, pelo fato de amanhã ser o último dia do mês, para eu conseguir pagar todos da casa até esse final de semana. Esse foi o motivo. Sei que o regimento diz que é na quinta-feira, tem a data, mas da mesma forma que não aconteceu as sessões, acho que também não haveria problema em acontecer ela um dia antes do dia normal previsto. Então, acho que não teria problema nenhum. Do mesmo jeito que adiamos, sem perguntar para os vereadores, acho que foi convocado no tempo correto, não sendo no dia certo, de acordo com o regimento, mas sim para fazer o pagamento correto na data prevista, porque senão iria ficar tudo para a semana que vem. Então, esse foi o motivo. Deixa eu falar. O regimento não foi cumprido de forma alguma. Uhum. E nem a notificação também, não foi cumprido nada. Então, só
comunicar mais os vereadores o porquê para evitar. Então, mas foi comunicado. Foi cancelado. Só da forma que foi determinado. Vai acontecer isso e ninguém. Da mesma forma, o cancelamento, o adiamento. Eu comuniquei no grupo. Uhum. Então, comuniquei no grupo. Daí chegou na sexta-feira, nós comunicamos que teria a sessão. Uhum. Uhum. Agora, dessa forma que aconteceu, foi empurrado. Você acha empurrado? A gente vinha aqui um dia antes. Não, peraí. Eu estou falando de regimento. Eu sei, mas não é de forma empurrada. Foi. Não, foi. Você acabou de falar empurrado. Não estou falando que é. Eu coloquei no grupo, era só alguém ter questionado. Não, vamos cumprir o regimento, fazer na data correta, que seria na quinta-feira, tudinho. Até mesmo porque nós recebemos um mês de salário sem botar os pés aqui dentro. Aqui ele tinha chão. Não, eu sei. Então, essa é a minha opinião também. Essa é a minha opinião também. Mas não teve nada empurrado. Tem que se cumprir o regimento. Então é ele tá. que rege essa casa. Não é vontade de vereador, é vontade de quem quer. Não é vontade. Eu coloquei no grupo lá. Coloquei no grupo. Por que você não questionou lá? Porque eu fiz força, porque eu tinha um compromisso também, fiz força. Então, é isso que eu estou falando. Eu só estou justificando o porquê de não ter acontecido ontem e ter acontecido hoje. Só que, se houvesse algum questionamento, foi sexta-feira que eu comuniquei. Era só o senhor ter questionado lá. Eu mudaria sem problema nenhum. Pagaria os senhores na semana que vem. Estou questionando a sessão por descumprimento. Por que não questionou na sexta-feira? É isso que eu estou falando, né? Entendeu? Se houvesse algum problema, eu ainda perguntei. Tá lá, mandei, era só qualquer um ter questionado. Convocação não foi, nada foi. Mas tudo bem, aconteceu, ele está aqui, não tem problema nenhum. Até mesmo porque foi tudo praticamente para o executivo. Então, por mim, se acontecesse... Só estou pedindo. Gente, nós vamos cumprir o regimento por esse motivo, nós temos que fazer. Não custa. Por que o senhor não questionou na sexta-feira? Então, mas por que custava falar? Custava ter falado? Questionando na sessão. Então, mas eu estou falando, por que não questionou pessoalmente? Entendeu? Por que não questionou? Porque o jeito meu, eu questiono agora. Não, eu sei. Da mesma forma que o senhor tinha o direito de questionar na sexta. Porque talvez eu não queria. Eu não conseguiria vir. Então, mas era só que ele ter questionado. Você acha que eu não mudaria para quinta, para sexta? O dia que fosse, se houvesse problema para qualquer vereador? Só quero que seja o seguinte, eu quero que seja feito dessa forma. Liga pra gente, vereador, eu estou defendendo isso. Nós precisamos. Mas não foi colocado no grupo? Pode ver, todo mundo veio. Qual que é a diferença de ligar e colocar no grupo? Até onde eu sei, todos têm que ser, no mínimo, ter leitura para estar nessa casa. Então, se todos leram, poderiam ter questionado. Talvez a gente não tenha contato em grupo. Como não teve, tá lá. Você viu a mensagem. Então, mas eu vi a mensagem. Então, tá lá. Aqui é prova, Por isso que foi no grupo. Eu quero falar sobre o regimental. Peço ao senhor que na próxima vez faça da forma correta. Engraçado, só São José do Barreiro que acontece isso. Eu tô Deixa num eu usar grupo a que tem a palavra aqui. região inteira. Eu conversei com todos antes de acontecer isso. Nenhuma cidade dá problema, só aqui em São José do Barreiro, cara. Onde vereadores ficaram mais de mês sem vir aqui. Agora questionar por causa de um dia. Eu acho que a gente deveria rever a nossa atuação como vereador, trabalhar primeiro melhor como vereador, para depois começar a querer questionar mais. O regimento, sim, diz que é quinta-feira. Tinha tudo. Eu sei. Então tá. A intenção não é essa. Não, a intenção é essa que o senhor falou, que foi empurrado. Não foi nada empurrado. A intenção não é Eu essa. joguei no grupo. Era só o senhor ter questionado. Se tinha compromisso, eu iria adiar sem problema nenhum. Até mesmo porque eu iria fazer na quinta-feira. Eles falaram, não, pô, faz na quarta para dar o dia do pagamento certo. Não, é fácil falar aqui agora, sendo que poderia ter falado na sexta e ter ficado sem falar nada aqui agora. Então, da próxima vez, questione. Vocês não abrem a boca para falar lá no grupo, No grupo não, tá no grupo. Não, eu sei, não tem. Aquilo lá é uma maneira de comunicação rápida, até mesmo porque às vezes a gente liga e ninguém atende. Porque responder não responde. Era só ter colocado um joinha positivo, negativo, a gente ia te ligar. Tem algum questionamento? Então, da próxima vez, questione. Fale. Saber falar, todo mundo sabe. Fala, tanto que eu tô falando. Então, mas fala antes também, Entendeu? Da
Então fala antes, né? Custava ter falado? Custava ter falado? Custava ter falado? Eu não quero bate-boca. Não, eu estou perguntando. Custava ter falado? Eu quero responder e não vou responder. Então não responda, então também não fale que foi nada empurrado. Vai virar bate-boca. Porque não teve nada empurrado. Descumpriu. Foi empurrado? Foi empurrado? Não, mas foi empurrado. Da mesma forma que o senhor empurra seu mandato aqui, né? Então, se for empurrado por empurrado, deixa o povo decidir isso. Fala o que quer, o que não quer. Então diga. Eu escuto o que eu quero e o que eu não quero. Tá bom, senhor presidente, vamos deixar. Então tá. Vereador Anderson, está com a palavra. Não, só acho que essa adiada que o presidente tomou foi até para beneficiar todos os vereadores. Não sei até por que teve esse questionamento. Que talvez, se não tivesse sido, os outros vereadores poderiam questionar por não ter saído até o pagamento dos vereadores. Exatamente. Então, acho que a intenção foi com a intenção de ajudar. Entendeu? Não, só ia sair a partir de... Eu acho que... porque a São José do Barreiro está acontecendo Então dá isso. continuidade. Infelizmente, coisas que deveríamos nos preocupar, ninguém se preocupa. Por favor. Ninguém não, presidente. Aí você está respeitando todos os seus colegas, entendeu? Ninguém. Com licença. Então tá, estou direcionando a minha fala para o Timbu. Tá bom. Boa noite, senhoras e senhores, aos senhores vereadores, aos funcionários e aos ouvintes. Gostaria de fazer alguns questionamentos após 1 mês e meio sem sessão de Câmara aqui. E hoje está acontecendo, nesta quarta-feira, foram lidos 3 projetos aqui, 2 requerimentos. Eu queria fazer alguns questionamentos que a população está me fazendo com relação a coisas que estão acontecendo no município. O principal deles é que a lei criada, não sei se foi no mês de abril ou de março, sancionada pelo Planalto, a Lei 13.987 de 2020, ela garante a distribuição dos alimentos da merenda escolar às famílias dos estudantes da educação básica da rede pública, cujas aulas foram suspensas devido à pandemia do novo coronavírus. Pais e responsáveis dos alunos de 0 a 17 anos matriculados na rede infantil, creche e pré-escola, ensino fundamental e ensino médio poderão receber os gêneros alimentícios adquiridos pela escola com os recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE. A legislação é originária do projeto de lei 786 de 2020 do deputado Hildo Rocha. O texto assegura que o dinheiro do PNAE, acho que é assim mesmo que se pronuncia, continuará a ser repassado pela União a estados, municípios e Distrito Federal para a compra de merenda escolar, mesmo com aulas suspensas. Como as escolas públicas estão fechadas por causa da pandemia, os alimentos deverão ser distribuídos imediatamente aos pais ou responsáveis pelos alunos matriculados. Então, essa semana, vários moradores vieram me perguntar, eu achei essa lei na internet, vi que cidades vizinhas estavam distribuindo por aluno, e daí não deu tempo de eu fazer através de requerimento, mas fica aqui uma pergunta, um questionamento, se vai ser distribuído, que as mães estão me perguntando, essa é apenas uma pergunta para a prefeitura, se vai ser distribuído por aluno, como vai ser distribuído, qual forma e qual maneira de escolha está sendo distribuído, se já estiver aqui no município, porque a lei diz que é para todos, independente se tenham renda ou não.
Hoje eu tive na Secretaria de Educação, conversando com a secretária Marlene, com relação ao material dos alunos da zona rural. Fui procurado por algumas mães que o material desses alunos não estava chegando. Não estava chegando não, eles não estavam conseguindo responder, porque principalmente do Estado. Daí eu fui pedir ajuda para a Marlene, para que ela intervisse junto ao Estado, para que fosse material impresso e não que usasse internet para esses alunos da zona rural, porque eles estavam sem fazer as tarefas por conta disso. Daí ela entrou em contato com a diretora do Estado e ela me respondeu à tarde que a diretora falou que estava aguardando o material impresso que talvez chegaria nessa semana ainda, que estava agendado para chegar essa semana, e esse material está vindo justamente para isso, para atender esses alunos da zona rural. Então, tomara que dê certo aí para que todos os alunos possam estar com o ensino regular na medida do possível, conforme está sendo feita, de modo a parabenizar também o pessoal da educação aqui de São José do Barreiro, que está se desdobrando para atender todo mundo da melhor forma possível. Outro questionamento é o pessoal que recebeu, tanto o pessoal que recebeu, quanto o pessoal que não recebeu, e veio muitas perguntas para a minha pessoa. Qual critério está sendo adotado pela administração para a entrega das cestas básicas aqui pelo social para os munícipes? Porque essa é uma pergunta da população, então a gente gostaria de saber qual critério está sendo adotado. Que fosse adotada a mesma medida de higienização dos carros que entram e saem do município, igual está sendo feito em Bananal, que eles praticamente lavam o veículo para não entrar o vírus aqui, e que seja também disponibilizado material que até hoje não está sendo material adequado para pessoas da saúde, as pessoas que estão trabalhando nos portais. O álcool não é o adequado, a máscara não é a adequada. Então, como essas pessoas que estão na área da saúde e nessa linha de frente, deveriam estar principalmente com esses materiais mais adequados. O fechamento da praça, eu pedi por ofício para que seja fechado igual está sendo feito, foi feita e está sendo feita ainda em muitas cidades. Lacrar a praça inteira para que evite pessoas sentadas, pessoas se aglomerando de alguma forma, conversando. Até hoje, já faz quase um mês que eu fiz isso, até hoje não foi feito. E hoje eu vi uma postagem de uma moradora do lote com relação à dengue. Ela falou que a família dela inteira teve todos os sintomas da dengue, daí não de forma particular, ela não teve como fazer o exame e não foi feito pela prefeitura também, daí descartaram que era dengue, mas os sintomas eram todos, e várias outras pessoas depois eu vi começando a postar também, que estão com sintomas, com febre, com isso e com aquilo. E lembrando que desde 2017 a gente pede o fumacê aqui na cidade. Não adianta a gente só pensar em uma pandemia agora, sendo que a gente está com essa outra doença há tempos aqui no município. Então, para que a gente não tenha duas, que ataque também, que a gente lembre da dengue, que ela mata também, e faça algo relacionado com isso o mais rápido possível, para que isso não se alastre de forma mais abrangente aqui no município. Então, se a gente conseguir travar isso também. No mais, boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de todos aqui, pelos funcionários também. Mais algum vereador? Deixa eu... Vereador Edson.
Boa noite, senhoras e senhores, senhor presidente, senhores vereadores. A gente já fica escuta tantas coisas, né? As coisas só não acontecem em São José do Barreiro, não, gente. Dá a impressão que aqui só tem 1 ou 2, 3 vereadores que trabalham. Nós todos, da sua maneira, trabalham. Eu não tenho rede social, não gosto de Facebook, mas eu procuro sempre, da melhor maneira possível, atender a população. Às vezes eu tenho um canal direto, falo direto com o prefeito, consigo solucionar vários problemas diretamente com o prefeito. Então a gente não precisa mostrar. Aquelas pessoas que devem reconhecer o trabalho, acho que de cada um aqui. Cada um tem o seu mérito, está aqui porque tem mérito. Agora, eu queria até parabenizar a cidade de São José do Barreiro. Logicamente, estou vendo a preocupação do requerimento do vereador, que precisa tomar mais algumas providências, mas a gente está vendo a limpeza da cidade, a cidade está limpa. Parabenizar os coletores de lixo, que é um trabalho árduo, não para. A saúde, continua todo mundo trabalhando. Felizmente, até hoje nós não tivemos nenhum caso em São José do Barreiro, nem aqui, acho que na região perto de Areias, acho que Arapeí. Então, vamos continuar, porque o vírus, ninguém sabe até agora falar sobre ele. Cada um fala uma coisa, um lá de fora fala uma coisa, outro fala outra, e não tem um remédio. O remédio, infelizmente, é o isolamento, né? Tem muita gente sofrendo com isso. Está com o seu comércio fechado, a gente sabe que é o seu ganha-pão, mas a partir do momento que as pessoas pararam de ficar confinadas, está aí o resultado. Quando o ex-ministro Mandetta falou que o pico da doença era segundo semestre de abril, maio e junho, todo mundo ficou. Está aqui hoje, o óculos sem óculos não enxerga. Nós estávamos aí na casa de 50, 60, 70 óbitos por dia. Hoje batemos um novo recorde triste, 449 mortes. São 5.466 já. Isso porque ainda tem muitos casos que nem foram conseguiram o diagnóstico. 78 mil confirmados. O Brasil, acho, eu estou chutando, mas já é o 6º do mundo, né? Total atrás dos Estados Unidos, Espanha, Itália, Inglaterra e França. Até da China nós já superamos. Então, gente, o vírus veio e não é para ficar pouco tempo. Infelizmente, eu não sou especialista, mas é uma cidade de Santa Catarina, não sei se foi Blumenau, foi abrir o shopping, em questão de poucos dias, triplicou o caso lá em Santa Catarina. Então, é hora de união, que a gente não vê isso nem a nível nacional, né? Aquilo lá, a gente não pode nem se tomar como parâmetro, porque lá está uma briga de poder muito grande. Não quero entrar no mérito deles lá, mas nós vamos fazer a nossa parte. Acho que a união, né, é conscientização da população. Está aí o decreto, use máscara para ir no comércio. A gente, às vezes, chega com pessoas sem máscara. Eu mandei fazer também. Eu dou para a pessoa que chega ao comércio, quer usar, por favor, use a máscara, que aqui não pode, qualquer comércio. Então, é a melhor maneira, a prevenção. Se nós não cuidarmos, isso vai longe. Porque o Brasil, hoje eu estava lendo, em 1918 a 20 foi a famosa gripe espanhola, morreram 35 mil pessoas, 50 milhões no mundo. Então, um número assustador. E já estamos encaminhando para quase 300 mil, mais de 3 milhões de infectados no mundo. E isso não sabe. A Itália está querendo parar com o isolamento, está solta, mas a taxa de mortalidade ainda é alta, é mais de 300 por dia. E outros países, como a Espanha. Então, os Estados Unidos quer proibir a entrada do brasileiro lá, burro quem vai para lá. E eles não têm moral para falar da gente aqui. É o país que mais tem casos de mortes.
quer proibir a entrada de brasileiros, tá? Para fazer, se continuar, eles vão proibir a entrada de voos do Brasil nos Estados Unidos. Nós deveria ser o contrário também. O Brasil também tinha que proibir a entrada de americano aqui. Porque eles estão trazendo o vírus. Esse vírus veio dos Estados Unidos para cá. Né? Começou na classe alta e, de repente, agora se esparramou para a periferia das grandes cidades. Se não tivesse esse isolamento, nós já estaríamos no caos total. A gente vê Amazonas, é triste. Em casa ninguém quer assistir televisão mais. Porque só ver aquilo, é muita tristeza. Eu quero assistir para acompanhar, mas é muito triste ver o que está acontecendo lá em Manaus, né? Na Amazônia. Então, é isso aí que eu queria deixar. Acho que a gente tem que continuar. Acho que a orientação, conversar com as pessoas, né? Cada um dá a sua ideia, né, para o prefeito. Vamos tentar melhorar o que precisa ser melhorado e nós fazemos a nossa parte. Não só como político, vereador, mas como cidadão. Primeiro passo, como cidadão. Se nós fizermos esse primeiro passo, né, de ajudar as pessoas, orientar. A gente fala, tem pessoa que não acredita, pessoa esclarecida. Um dia falou para mim, isso é mentira, isso não existe. Eu falei, meu Deus, então tá bom. Graças a Deus que não existe. Pessoa esclarecida, não acredita. Eu já ouvi de 3 pessoas que a pessoa vai acreditar quando acontecer com um parente, com alguém da família. E aqui em São José do Rio, se Deus quiser, isso não vai acontecer. Nem em Barreiro, nem em Areias, Arapeí, Queluz, Silveiros, Baranal, né? Pode ter tido um caso, não sei se já teve, acho que Baranal fala assim, 2, 3 casos, né? Então não tem o número certo. Mas se Deus quiser, não vai chegar aqui. Porque tem muita gente de fora vindo para a nossa cidade. Né? Isso é preocupante. Eles estão correndo das grandes cidades para vir para o interior. Não só Barreiro, Areias, mas evite sair de casa. Eu tive que ir a Taubaté quarta-feira. Fui, do jeito que eu fui, entrei lá para resolver o problema da minha loja, resolvi, entrei no carro e vim embora. Evite o máximo possível ir em outra cidade. Tá? Acho que é isso que eu queria deixar para vocês. Boa noite, muito obrigado. Boa noite. Mais algum vereador? Eu vou. Vereador Anderson. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Só comentar sobre a discussão que teve agora há pouco aqui, o trabalho de cada vereador. Eu acho que cada um tem o seu trabalho. Eu tenho um acesso bem dialogado com o prefeito, então quando alguém procura eu para pedir alguma coisa, assim, para consertar alguma coisa, estrada, qualquer coisa, eu ligo para ele, peço atendimento e ele tem me atendido os pedidos que tem feito para ele. Então, várias coisas eu tenho acesso livre para chegar e cobrar direto dele. Então, onde às vezes eu nem entro com requerimento, porque eu vou direto no prefeito e consigo o diálogo com ele, ele tem me atendido. Se não me atendesse, aí seria como entrar com requerimento, mas graças a Deus ele tem me atendido muito bem. Inclusive, eu tive com ele esses dias, estava vendo a distribuição de cesta básica e no Fundo Social. Eles estão pegando as famílias mais carentes e estão levando. Então eu achei um trabalho muito bom, porque realmente o povo está ficando muito sacrificado com essa situação de desemprego. O laticínio praticamente está parado, está vendendo leite para Barra Mansa, está com poucos funcionários trabalhando. Isso é preocupante, porque daqui a pouco pode até fechar o laticínio. Então eu acho que nós como vereador, eu acho que a gente tem que procurar rever também junto ao prefeito para ver que a gente pode agilizar para poder que faça um bom mandato até, que está uma situação muito assombradora. Você vê, a gente entra na Câmara, todo mundo com máscara. Eu acho que na cidade é a coisa mais feia que tem. Todo mundo de máscara, parece que a cidade está até assombrada. Então, eu acho que cada um que faça suas proteção mesmo, que a coisa é séria. Graças a Deus não chegou em nosso município, e porque é lamentável. As famílias, a gente vê às vezes o presidente falar, ele fala de um jeito muito grosso, do jeito dele falar,
mas para quem está perdendo os entes queridos é muito triste. Então eu peço que todo mundo que faça o isolamento, faça a proteção certa, para que Deus ajude que não chegue em nosso município. Muito obrigado a todos. Obrigado. Vereador Luiz Fernando. Bom, boa noite, senhor presidente, boa noite, nobres colegas. Eu gostaria de começar hoje parabenizando o excelentíssimo senhor prefeito municipal que realizou o sonho da população de Barreiro, que foi a inauguração do velório. Infelizmente já foi até utilizado, mas era uma promessa de campanha e foi utilizado, era o sonho de muitos barreirenses, promessa de muitos candidatos que aqui passaram, que infelizmente não conseguiram concluir, mas que mesmo que durante essa luta, o velório está lá, está sendo utilizado. Então, prefeito, parabéns pela palavra, parabéns pela obra. Também gostaria de parabenizar todos os profissionais da saúde, do social e da limpeza urbana, que realmente não deixaram de trabalhar e estão cumprindo com louvor suas funções. Nada mais justo parabenizar, mas também sempre era uma coisa que a gente já imaginava de tais profissionais. E principalmente os profissionais da educação que estão tendo que se virar e se desdobrar e se reinventar. Eu fui pedido pelo prefeito para que eu colaborasse e a partir de hoje a minha filha já está tendo aula remota, que eu vi, acompanhei, e eu sei quanto é difícil. Eu cheguei atrasado na sessão porque eu estava numa videoconferência e a gente tem que se reinventar a cada dia. O material que era impresso agora ele tem que ser digitado, a aula que era com giz ou caneta agora ela tem que ser no computador, e isso é muito difícil, é muito trabalhoso, você tem que totalmente padronizar uma nova forma de aula. E essa padronização que é importante. E aí que eu venho dar uma sugestão, principalmente aqui a essa Casa de Leis, que o regimento interno ela é uma forma de padronização. Padroniza como ele rege as leis. Eu não estou falando se A ou se B está certo, mas que nesse momento dessas atividades remotas ou online, ou semipresenciais, que a gente tem um padrão. Então vamos ter um e-mail, vai ser o telefone, eu não sei se o grupo do WhatsApp é a melhor maneira, então que tenhamos um padrão, e aí a partir desse padrão, um regimento, vamos pôr assim, para essa determinada época que a gente vive, que a gente não sabe quanto tempo vai durar, pode ser até 10 de maio, pode ser depois. Como é que a gente vai fazer os requerimentos para a próxima sessão? O telefone não tem papel, o que eu falei às vezes não foi o que o administrativo entendeu, então se a gente padronizar, evita discussão. É um conselho que eu acho que é só para ajudar a enriquecer essa casa. E também julgar o trabalho dos outros vereadores. Vereador, você não está aqui há 4 mandatos à toa. A população confia no senhor, parabéns pelos 4 mandatos, parabéns pelo trabalho que o senhor exerce, como aqui todos também. Tá bom? Boa noite a todos, fiquem com Deus. Mais algum vereador? Vereador Hélio. Reitero o meu boa noite aí a todos, aos funcionários. Com relação à distribuição de kits aí de alimentos que estão sendo feitos pela prefeitura, acredito eu que não são todas as pessoas que estão sendo atendidas, que deveriam ser. Fui procurado por 4 famílias que não foram atendidas com esse kit alimento. Procurei a secretária de assistente social, passei para ela, já faz 1 semana e até hoje não foi feito essa distribuição para essas famílias. Então é um momento delicado mesmo, a gente está aqui para ajudar, não quero nesse momento ficar nesses impasses aí, mas se caso esse atendimento não for feito, eu vou procurar outros meios legais para estar notificando a prefeitura aí, porque se a pessoa ela é de baixa renda, ela tem que ser atendida. Então que mude o sistema de entrega.
A assistente social sabe que eu falei com ela, então vou esperar essa semana. Se não atender essas famílias, que ela sabe muito bem quem é que eu passei para ela, eu vou ter que procurar os meios legais. E com relação a que foram falados aqui, que a respeito de ter ou não ter o acesso com o prefeito, eu não tenho e também não quero ter. Então eu prefiro fazer requerimento. Se outros colegas entendem que tem um acesso, é um direito deles, eu também não discuto, é um problema deles, mas eu não tenho esse acesso. E também acho que se tivesse, poderia falar que ele não vai fazer mesmo, eu sei que não vai, como não faz nenhum, não atende nenhum requerimento. Mas requerimento não, sugestões, né? Requerimento ele responde, mas também não atende. Mas eu não tenho esse acesso com ele, nem quero ter, porque, na minha opinião, não discordando dos outros colegas, que é um direito deles, na minha opinião, isso aí não é democrático, não é legal para mim, acho que é errado. O vereador não tem que ter troca de favor com o prefeito, não. Mas é uma opinião minha. Os outros colegas que tenham também não discordam, é uma maneira deles pensarem, mas eu não tenho e nem quero ter essa ligação direta com o prefeito. Muito obrigado, boa noite a todos. Vereador Anderson. Essa não tenho nem quero ter, aí entra um troço meio estranho, né? Porque nós, como vereador, nós estamos aqui para administrar pelo povo. Então não tenho e nem quero ter. Então fica difícil de ter uma aproximação do prefeito para atender um pedido do vereador, se ele próprio fala, não tenho e nem quero ter contato com o prefeito. Então é complicado para uma pessoa conseguir trabalhar desse jeito junto com o mandato, junto com o prefeito, que não quer ter diálogo com o prefeito. É difícil. Então é só isso. Muito obrigado. Vereador Hélio. Colega, eu acho que você não entendeu a minha posição. Eu não tenho, eu não acho que falando, isso aí... Você não tem e nem quer ter. Não, mas eu não acho. Isso não é troca de favor. Não vereador não tem que fazer troca de favor, eu acho. Não é minha opinião, você deveria respeitar como respeita a sua. Não é troca de favor. Entendeu? Então, só que, só uma coisa. Entendeu? Eu gostaria, o jeito que você falou que eu tô falando. A palavra está comigo. Entendeu? Só gostaria que você respeitasse a minha opinião, eu respeito a sua. Tá certo. Você tem que respeitar a minha. Beleza. Entendeu? Não estou discordando de você. É um direito seu, pô. Vereador Edson. Bom, respeitamos todas as opiniões. Só discordo de troca de favores. Porque a gente fala direto com o prefeito, nós não estamos trocando favores. Né? Isso é questão de ter contato. Isso não é troca de favor. Você fazer um pedido. Não estou fazendo um pedido para mim, aí seria troca de favor. Quando você faz um pedido para a população, aí não é troca de favor. Você está ajudando a população. Tá? Então, tem que saber falar. Acho que a pessoa tem o direito de fazer, a gente respeita, a gente aprova os requerimentos, as indicações são feitas. Agora, quando a gente faz diretamente ao prefeito, não é troca de favor. Favor é quando você faz para si próprio. Tá? Muito obrigado. Não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 7 de maio. Obrigado a todos, a sessão está encerrada.